Graça e paz, estamos aqui firmes, né, e fortes aqui nesse desafio, né, do livro de Atos. Eu tenho estado assim bastante empolgado porque estou resgatando algumas coisas, talvez há uns 18 a 20 anos atrás. Eu li um livro do John Stott quando ele ainda era vivo. Ele era considerado o maior teólogo do mundo vivo na época, e ele escreveu um livro é, explanando o livro de Atos, e ele é muito feliz, assim, né, em cada exposição, em cada capítulo, e agora eu estou resgatando isso. E o capítulo de número 11 é uma continuidade, né, do capítulo de número 10, assim, no sentido literal. Capítulo 10, Pedro, ele vai à casa de Cornélio, e ele, durante a sua exposição do Evangelho, o Espírito Santo vem sobre a igreja reunida na casa de Cornélio, que era tudo de gentios, né? Porque os não-judeus eram gentios, né? E ali começa o Evangelho da graça, o Espírito Santo, ele se mover no meio do povo gentil, ou seja, dos não-judeus. Quando Pedro volta para Jerusalém, agora diz o capítulo de número 11, a igreja, né, os cabeções, né, os líderes da igreja, de certa forma, enquadra Pedro. Fala assim, como assim você, judeu, vai à casa de um gentil e senta à mesa com eles, come com eles, compartilha o evangelho com eles? Como assim? E ele então, ele, ele diz que ele vai seguindo toda uma experiência que ele teve com o Espírito Santo, e quando ele chega lá, ele começa a falar e o Espírito Santo desce sobre eles, como acontecera em Jerusalém. E, e quando eles em Jerusalém ouvem essa explicação de Pedro, a Bíblia diz no verso número 18, diz que ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvavam a Deus dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida eterna até mesmo aos gentios. Era aquela coisa assim meio exclusivista, né? Que o judeu tinha, né? De achar que o evangelho era só para eles, né? Devido também a toda uma herança, né? De informação bíblica, né? Que eles tinham a respeito da vinda de Jesus, que era o Messias, e agora o cumprimento dessas promessas. Mas, enfim, a partir do verso de número 19, a Bíblia diz que a igreja agora ela ganha um outro epicentro, que a igreja agora direcionada aos gentios, ela é o epicentro dela, o centro dela é em Antioquia. Olha que coisa interessante. A igreja dos judeus é em Jerusalém, foi ali que o Espírito Santo veio. Mas agora, devido à perseguição, a igreja se espalha e, de certa forma, ela se torna um núcleo muito forte dos gentios em Antioquia. E a Bíblia diz que o verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha que coisa interessante, não é? Muitas vezes a gente vive em busca de uma estratégia de crescimento da igreja, né? O que fazer? Como fazer? Vamos conhecer algumas igrejas que estão crescendo e ver o que, que elas estão fazendo e trazer e aplicar na nossa igreja. Mas quando você olha para a igreja primitiva, a estratégia de crescimento era a liberdade que o Espírito Santo tinha de manifestar naquela igreja, de trazer saúde àquela igreja. E aí, naturalmente, tudo que tem saúde cresce. Então, trazendo para a nossa realidade, o que fazer para que a nossa igreja cresça? Não é buscar uma estratégia de uma igreja A, de uma igreja B, de uma
situação A ou de uma situação B e aplicar na nossa realidade. Mas é buscar o Espírito Santo, como já dizia Rick Warren quando ele escreve o livro A Igreja com Propósito, que a nossa oração não deveria ser o que fazer para que a igreja cresça, mas a nossa oração deveria ser o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer que está impedindo da igreja crescer. Porque, naturalmente, a ação do Espírito Santo faz com que a igreja cresça. Aqui, o verso 21 é claro aqui. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram se converteram ao Senhor. Que mão é essa? Não é essa mão. Era a ação do Espírito Santo. E aí aquilo se multiplicava, as notícias se multiplicavam. E olha que não tinha rede social. Mas as notícias se multiplicavam e as pessoas iam se chegando. E a Bíblia diz no verso 26, algo muito interessante, que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos. Não foi em Jerusalém, não foi em Samaria, mas foi em Antioquia. A igreja, esse epicentro da igreja gentílica, onde os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O que é ser um cristão? É um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo. Então, não é um crente. Não é? Crente é algo que a gente fala hoje, né? Crente evangélico. O que é que sou evangélico? Sou crente. Mas, na verdade, nós temos que nos identificar com Cristo. Temos que exalar o perfume de Cristo. E era isso que aquela igreja ela fazia naquela época, a ponto deles serem identificados como cristãos. Cristãos. Ou seja, eles carregavam o mesmo Espírito Santo que Jesus Cristo carregava. Então, a partir do momento que há uma permanência do Espírito Santo na minha vida, eu vou ser reconhecido, identificado como um cristão. Porque como evangélico, de repente, com uma Bíblia debaixo do braço, alguém pode dizer, você é crente, né? Com a carinha assim e tal, né? Uma fala meia diferenciada, alguém pode dizer assim, você é evangélico, né? Mas só com o exalar do Espírito Santo, de Cristo, é que nós podemos ser identificados como cristãos. E depois vai acontecendo algumas coisas que eu acho muito interessante e que talvez em algum momento futuro a gente adentre sobre isso. Diz o verso número 27, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Vocês sabem que existe o ministério profético e o dom de profecia. São duas coisas muito distintas. O dom de profecia faz com que qualquer um de nós sejamos utilizados em alguns momentos através do dom de profecia. Podemos ter uma palavra profética através do Espírito Santo e aí então a gente liberar aquela palavra profética. Como aqui a gente observa essa manifestação do dom de profecia, mas pela boca de alguém que tinha um ministério profético, que é um tal de Ágapo. Diz a Bíblia que levantou-se pelo Espírito, então não é pela carne, né? Levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano e que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então é algo muito interessante, que o que está por detrás, seja do dom de profecia, quanto do ministério profético,
é o Espírito Santo. Então, o resumo da ópera, né? O resumo da fala, né, seria: gente, precisamos urgentemente buscar com fome, com sede, com sangue nos olhos, como já dizia alguém, ser cheio do Espírito Santo. Quando? Todos os dias. Porque o ser cheio é manter-se cheio, né? Imagina o seu carro, você vai no posto de gasolina e enche o tanque e vai dirigindo. Aí você diz assim: uma vez cheio, sempre cheio. Beleza, continua dirigindo. Não repõe, não, que com certeza você vai ficar na rua. Então, muitos de nós, às vezes, em algum momento do passado, já foi cheio do Espírito Santo, já teve experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Só que a glória de ontem, ela não serve para hoje. Hoje a gente precisa de uma porção nova, o pão nosso de cada dia. Então, que hoje nós possamos ter essa fome, esse desejo, não apenas de correr atrás da solução para os nossos problemas, mas de buscar, em primeiro lugar, esse Espírito Santo que é o agente que nos impulsiona, que nos leva além, é o combustível que mantém a nossa vida em movimento, não no movimento para lá e para cá, mas no movimento rumo a viver o destino e o propósito que Deus tem para nós. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. É isso que a gente está vendo nesses dias. Então, eu gostaria de orar com vocês e por vocês, para que a gente queira mais, né? Assim como a gente faz plano. Hoje no almoço eu vou fazer uma almôndega. Hoje no almoço eu vou fazer um ovo frito. Sei lá o que você vai fazer no almoço. A gente faz planos, né? De aquilo que a gente vai colocar no nosso corpo para sustentá-lo. Mas a gente precisa fazer plano naquilo que a gente vai colocar no nosso espírito para mantê-lo avivado, vivificado. Vamos orar? Senhor, nosso coração é grato a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que nos desafia, que nos encoraja, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica, mas principalmente que nos estimula ou mesmo desafia a buscarmos aquilo que aquela igreja primitiva buscou e teve, e fez com que ela tivesse esse papel relevante, precursor da expansão do Evangelho na Terra. Espírito Santo, aqui está uma igreja que tem se reunido 5 horas da manhã. E nós não nos reunimos para ficar olhando um para a cara do outro e contando piadas, mas nós nos reunimos porque reconhecemos que precisamos de Ti. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então, Espírito Santo, vem, derrama sobre cada um de nós a porção nossa do dia de hoje, porque sem o Senhor não dá, sem a sua força não dá, sem as suas habilidades não dá, sem a sua energia não dá, sem a sua direção não dá, sem a sua autoridade e a sua unção não dá. Então vem, Espírito Santo, encha cada um de nós a ponto de transbordarmos, a ponto das pessoas às quais nós depararmos nesse dia, elas venham nos identificar como cristãos, não porque portamos uma Bíblia, mas porque carregamos a sua presença. Então vem, Espírito Santo, exala através de nós, por nós, e alcance todas as áreas da nossa influência, onde quer que o Senhor nos enviar
exalar nesse dia, que nós possamos exalar esse suave aroma do seu perfume, que nós possamos ser esse agente de mudança de ambiente, de transformação, esse agente de cura, esse agente de salvação, esses emissários de boas novas. Espírito Santo, ajuda-nos, precisamos de Ti, Te queremos mais do que qualquer coisa. Então vem e sacia nossa fome, sacia nossa sede e nos ajuda a ser diferente no mundo de iguais. Senhor, mais uma vez, nós oramos em favor daqueles que estão nos leitos hospitalares, para que haja franca recuperação. Aqueles que estão nos leitos domésticos, fazemos menção do Wellington e toda a sua casa. Meu Deus, tem misericórdia. Fazemos menção, Senhor, daquela jovem mulher que não sabe o que tem, mas o Senhor pode trazer algo que ela não tem, que é a saúde. Então vem, Senhor, glorifique o seu nome. Na celebração de mais logo à noite, Senhor, que haja um mover do teu Espírito, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja revelação, que haja mover do teu Espírito. Clamamos por isso. Então, se conosco nesse dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O coach de hoje é: o problema que você está disposto a resolver determina quem você buscará. Isso é bacana, né? O problema que você está disposto a resolver determina quem você buscará. Mas, naturalmente, se nós tivermos o hábito de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça e o seu reino, com certeza a solução para os problemas virá. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.